Boa noite, Piracicaba, boa noite, você que tem nos seguido, os amigos que têm estado com a gente, nesses momentos que a gente tem aqui de transmissão da Palavra de Deus ao seu coração. Quero te pedir nesse momento que nós estamos iniciando mais um programa e quero te convidar a se aproximar da sua televisão para que a gente possa estar falando a você e que Deus possa abençoar muito a sua vida. Nós falamos aqui no programa um pouquinho passado, eu creio que no passado, que nós temos algumas ideias que permeiam o chão sagrado dos evangélicos, principalmente os brasileiros. A gente tem algumas dificuldades com isso, porque isso vem trazendo algumas perniciosidades para dentro da própria igreja. E eu falei aqui a respeito, no programa passado, a respeito de que as ideias americanizadas ou as ideias de colônia que entram na nossa cabeça, a gente compra tudo. E a gente estava falando a respeito do cristão, né? Que sem fé ou é simplesmente taxado de sem fé porque ele está doente. Qualquer sofrimento do cristão é falta de fé. Umas ideias que permeiam o nosso chão, né, sagrado dentro do Evangelho. Somos filhos do rei e não podemos ser pobres. Foi isso que eu falei. Né? E essa é uma ideia que permeia também, e anda para lá e para cá dentro das nossas igrejas. Deus cura sempre a todos, enfermidades é igual falta de fé. É uma outra ideia que permeia, né? E é uma ideia que não é bíblica. Ela permeia todo o chão do evangélico, principalmente o evangélico pentecostal, neopentecostal, os evangélicos que estão aí de namoro com o neopentecostalismo, coisa e tal. E a gente tem uns problemas graves e sérios com isso. Bom, uma das coisas que eu quero deixar para você aqui é um versículo. Eu quero ler para você na totalidade, para que você possa acompanhar com a gente. É o 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 9. Está dizendo assim: no passado, isso era o tempo de Pedro, há quase 2000 anos atrás, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres, pessoas que inventam um ensino, mistura com a filosofia e passa para a cabeça da gente, até mesmo psicologia. Não que filosofia e psicologia não sejam matérias maravilhosas, ciências maravilhosas. Mas o Evangelho não depende delas. Né? Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles serão difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão, melhor dizendo, com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia.
Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. E quando nós começamos a, então, infiltrar ou colocar no meio da doutrina bíblica, doutrinas de homem, trazendo para dentro da igreja desconforto espiritual, falta de paz com Deus, essas pessoas se sentindo culpadas porque tem falta de fé, se sentindo culpadas porque são pobres, e muitas das vezes elas não conseguem ficar ricas pela oração de alguém. E aí essas pessoas ficam culpadas, e por isso, para não envergonhar ou a igreja ou outras pessoas, acabam afastando da própria igreja. Outros que dizem que Deus cura sempre, tem uma doençazinha que está lá pegando e o negócio não vai, já recebeu a oração de todos os homens poderosos do mundo e aquela doença não sai. A pessoa então recebe o diagnóstico. Enfermidade é igual falta de fé. E falta de fé, obviamente, vai afastar essa pessoa. Ela dizendo, oh, se eu não tenho fé, o que eu vou estar fazendo no meio desse povo que diz que é cheio de fé? E a gente sabe que tem muitos e muitos e muitos doentes no meio da igreja e que não foram e muitas das vezes nunca serão curados. Porque o trabalho de Jesus é salvar o ser humano, não somente curar. Tanto é que nós vemos capítulo 7 de Mateus dizendo que muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, expulsamos demônios no teu nome, falamos em línguas e fizemos coisas maravilhosas no teu nome, curamos pessoas de formas de doenças terríveis, até ressuscitamos mortos. Ele diz assim, Jesus responde, eu não sei quem é vocês, eu não conheço vocês. Então, se muitos milagres fossem um gabarito para que eu e você pudesse sentir a salvação, então, muitas igrejas não precisavam nem mais orar, era só ir para o céu que estava tudo certinho. Então é importante que cada um de nós venhamos tomar cuidado com esse tipo de heresia que entra dentro das nossas igrejas e mata as nossas ovelhas, levando elas para uma situação hostil. E muitas das vezes nós não acompanhamos as nossas ovelhas doentes, alguns homens que acaba tendo essa dificuldade de entender o porquê Deus não cura um, não cura outro. Eles acabam não acompanhando o doente, a ovelha doente, deixando a ovelha sozinha, solitária. E essa ovelha sente somente o consolo que vem do Espírito Santo e não da presença humana dessa pessoa que deveria ser o seu pastor. E o que nós então percebemos disso tudo? Que a devastação no meio da igreja tem sido certa por causa dessas ideias malucas. E não são ideias simplesmente malucas. Elas são ideias de um maluco inteligente, e o nome dele é o diabo. E ele está tirando as pessoas e afastando as pessoas cada vez mais do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o que diríamos para todas as pessoas que morreram degoladas, que agora mesmo estão sendo mortos, né, pelos exércitos ou pelas pessoas que se dizem, os militantes do Islã? O que diríamos para essas pessoas que perdem e deixam seus filhos? O que diríamos para essas pessoas então? Será que Deus não está vendo tudo isso? Ele está vendo tudo isso. Mas Deus tem uma maneira de tratar com cada assunto, com cada coisa. E é por isso que nós devemos estar ligados com Deus e Sua Palavra para saber qual é a Sua vontade. E muitos de nós queremos domesticar. Não sei se você sabe, mas antigamente na Bíblia Sagrada existiam os deuses chamados deuses domésticos. Não sei se você sabe, mas domesticar significa colocar algo em sujeição, né? Colocar algo debaixo da sua sujeição. Doméstico é aquele que trabalha em casa debaixo da sujeição de um senhor ou de um pastor. Essa é a ideia antiga que vem da Idade Média, dos senhores feudais e tantas coisas mais.
E quando você percebe isso, que nós queremos domesticar Deus, colocar Deus debaixo da nossa próprio comando, quando na verdade Ele é soberano sobre todas as coisas. E isso é mais do que uma doença. Isso não é simplesmente um desvio. Isso é uma doutrina falsa. Isso é o diabo que está infiltrando no meio de nós, da igreja, e fazendo coisas terríveis com o seu povo. Por isso, não podemos domesticar o soberano. Ele não pode ser um Deus doméstico. Ele não pode ser um Deus domesticado por você, como se fosse um animalzinho qualquer, ou como se fosse um nativo de uma tribo qualquer, que você chega por falta de entendimento daquele coitado, ele é colocado como o seu doméstico. Deus não se presta esse papel. Por isso, eu estou dizendo para você que isso é devastador para a Igreja de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a verdadeiramente voltar ao Evangelho, voltar e a repensar a nossa fé, a sua fé, e voltar a crer no Deus que é soberano sobre todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele quer verdadeiramente te salvar, de verdade. Por isso, eu quero convidar você a estar com a gente sempre, para esse momento gostoso que a gente trata aqui, que é um momento que a gente conversa sobre a Palavra de Deus. E eu creio que Deus tem falado ao meu coração e ao teu. Quero dizer a você que foi muito bom estar com você nesse momento e convidar você para estar sempre com a gente. Será sempre um prazer imenso falar com você sobre a palavra do nosso amado Deus. Nesse momento gostoso, glorioso, onde a gente pode, pelo sangue de Cristo, adentrar a sala do trono de Deus em oração. Te convido então para a gente estar orando, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor a todas as famílias que estão nos ouvindo nesse momento, a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse instante, que cheguem nesse momento até o lar, até a casa deles, e que chegaram até o lar e a casa deles, a Tua Palavra, que nesse momento também possa chegar até a vida deles, nesse momento, o poder da oração, que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa curá-los, libertá-los, aliviar o sofrimento da mãe, do pai, do filho, aliviar o sofrimento daqueles que estão passando por momentos críticos em sua vida. Que nesse momento agora o Senhor possa trazer paz e ânimo no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.